O camisa 10 do Bahia concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira e falou sobre o confronto contra o Cruzeiro. Disse ter respeito à camisa celeste, que tem boas lembranças do passado. Mas vale a gente lembrar também que o próprio Everton Ribeiro já teve várias oportunidades de voltar ao Cruzeiro e todas o jogador já recusou. Antes dele voltar para o Flamengo, ele recusou e agora, quando ele ficou livre no mercado, optou pelo Bahia, que ofereceu um contrato longo para o jogador. E olha só, família, eu vou começar o nosso conteúdo já colocando aqui na tela para vocês as principais falas do Everton Ribeiro. Só que antes, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as falas do Everton Ribeiro. Campo Everton Ribeiro. Everton, a pergunta de Vinícius Daniel e de Lincoln Orias tem algum peso especial para você enfrentar o Cruzeiro? E como você projeta essa partida de amanhã? Pô, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? Conheço bem, jogar no Mineirão, tenho um carinho especial, né? Uma gratidão muito grande pelo Cruzeiro, vivi grandes momentos lá e agora a gente sabe que jogar contra não é fácil, tem uma equipe muito qualificada lá, com a torcida eles ficam ainda mais difíceis de ser batidos, mas a gente vem trabalhando forte, a gente sabe o que a gente pode produzir. Vamos fazer o nosso melhor para a gente poder voltar de lá vencendo o jogo, que é o que interessa para a gente, porque a gente precisa pontuar e crescer no Campeonato Brasileiro. Temos feito, né, grandes jogos, mas temos que conseguir os resultados também. A pergunta de Michael Douglas é: Everton, o quanto esse curto intervalo de tempo entre Brasileirão e Libertadores, 3 dias entre um e outro, pode atrapalhar de alguma forma o rendimento do time? Não, a gente sabe que quanto mais jogos, né, temos que ter mais atenção. Às vezes, quando a gente vem de um resultado muito bom, é natural que a tensão acabe, né, baixando um pouco, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso temos um plantel grande, um elenco qualificado, para você poder fazer as trocas na hora que ele achar necessária. E quem entrar dentro de campo, os 11 iniciais, deixar o seu melhor e depois os outros 5 que entrarem também, fazer o melhor para o grupo. Isso que a gente vai trabalhar para fazer nos jogos e conseguir os triunfos que a gente precisa. Pergunta de Baraúna, Vitor Batista, Sival Anjos e Dida Negrão. Everton, o Bahia joga bem, mas não tem sido tão efetivo nos últimos jogos. O que fazer isso para ajustar e o time ganhar no campeonato? Realmente a gente tem feito bons jogos, estamos crescendo cada vez mais, mas temos que ter um pouquinho mais de efetividade, ter um pouco mais de calma lá na frente, para a gente conseguir fazer os gols, ter mais tranquilidade no jogo e conseguir os triunfos para a nossa equipe. As últimas 3. Uma delas é de Gabriel Gomes, sobre projetar o jogo que você já projetou na pergunta anterior e que você pudesse falar um pouco da sua relação com o Gabriel reencontrar um ex-companheiro. Vai ser como eu falei, né, um jogo difícil, uma equipe qualificada do outro lado e temos que estar atento a todo momento, entrar forte no jogo e terminar bem para a gente conseguir esse triunfo. E em relação ao Gabi, né, um amigo que fomos vitoriosos juntos, muitas alegrias, agora vai ser um prazer poder reencontrá-lo, espero poder sair vencedor desse encontro. A penúltima pergunta é de Marcelo Ramos, Rafael Carmo e João Luiz. O Cruzeiro vive um momento conturbado e vai ter um jogo pressionado em casa. De que forma você acha que o Bahia pode explorar Everton? E se há alguma receita para enfrentar um adversário assim dentro da casa dele? Não, acho que temos que fazer o nosso jogo, né? Independente da situação que a equipe do Cruzeiro passe ou qualquer outro adversário passe, temos que manter focado no que a gente vai fazer, no que a gente vai produzir e jogando bem, como a gente vem jogando, sendo mais efetivo, estaremos mais próximos do triunfo. A última pergunta é sobre a perda de Canu, um jogador que vinha... Olha só, família, o atacante Gabriel Barbosa respondeu um torcedor do Cruzeiro nas redes sociais e surpreendeu a todos. Primeiro, Gabigol, milhões de seguidores, respondendo um torcedor normal não é uma situação muito comum. Só que este torcedor falou: pô, Gabi,
Fica tranquilo que o torcedor tá com você. As intrigas da imprensa não vão colar. E o Gabriel Barbosa simplesmente respondeu com: sem as minhas, podemos dizer assim, sem as minhas mídias, eles não têm visualizações. E é por isso que usam o nome do atacante Gabriel Barbosa. Só que eu gostaria de citar até uma entrevista aqui que foi dada por um empresário que já até participou das negociações do atacante Gabriel Barbosa em transferências passadas. Ele participou de um podcast e disse que há uma possibilidade real do atacante Gabriel Barbosa deixar o Cruzeiro, seja no meio da temporada ou seja no final deste ano. E a gente viu, né, pouco tempo depois, as próprias falas do Gabigol dizendo: olha, sem mim eles não têm visualização. Dá a entender que o jogador está 100% focado no Cruzeiro. E aí, o que vocês aí de casa acharam sobre isso? Agora, família, eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Thiago Varlu, que cita com todas as letras que Marlon, lateral esquerdo que estava no Cruzeiro, era uma maçã podre no elenco da Raposa, que ele nunca tinha dito isso antes e esperou o momento certo. E quando o Marlon deixou a toca da Raposa, ele traz a informação que o Marlon era péssimo de relacionamento interno dentro da toca. E eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do jornalista Thiago Varlu. Nem com os que não merecem profissionalmente, que tem gente que eu já blindei profissionalmente que não merecia, porque foi de um mau caratismo ímpar comigo. Eu nunca fiz o que o Marlon tá fazendo. Eu acho que é expor... Quem não merece? Eu acho que é expor... Pô, acabei de falar pra vocês que eu nunca fiz, não vai ser aqui. É por isso que eu tô falando. Mas quem foi a pessoa? Não é contar quem foi a pessoa que é mau caráter com você? Se quiser, várias pessoas. São pessoas, no plural. Tem alguém nesse estúdio? Então, é o que a gente tá falando aqui, né? Parece que vocês não entendem o significado de não revelar. Tem que ter uma lousa, por favor... encomendem uma lousa a ser o único dono da bola. Todo mundo vai ter que usar. Para que a gente consiga desenhar algumas coisas. Não me surpreende o Marlon. Aliás, o torcedor do Cruzeiro tem que entender uma coisa. Não é possível mais, nesse tempo de 2025 que estamos, o Marlon, ele é muito bom com as palavras. O futebol, a gente viu no último recorte. O Marlon é exatamente esse tipo de influência. Hoje, depois que ele saiu do Cruzeiro e coletando algumas informações, eu posso dizer, eu não sei se existem mais, mas o Marlon é uma maçã podre do elenco que foi cortado. Que? O Marlon é uma maçã podre. Ele fez um pequeno recorte ao dizer isso na chegada dele no Grêmio, do muito do que ele já fez aqui no Cruzeiro. Então, é esse tipo de situação e é um jogador que chegou, ele ousou falar nomes de ídolos como o Nonato, descrever história como... Cara, é o tipo de cara que não poderia nem citar o nome do Nonato. É um jogador Mas quando ele estava aqui, ninguém falava que ele era maçã podre. É porque as informações, Everton, não sei também, se precisar a gente desenha aqui na lousa, muita coisa acontece... A biografia de quando o jogador está aqui, ou de um técnico, de um dirigente, a gente só fica sabendo tempos depois. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Fui!